Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham descansado bastante, voltado animados, né? Nós temos um semestre pela frente, temos muita coisa a aprender, né? O ano que vem vai ser um ano decisivo, então nós não podemos perder tempo. A sala de vocês está de parabéns, todo mundo foi muito bem nas atividades. Se não me engano, ninguém perdeu as atividades que eu propus no bimestre passado. Foi a melhor sala de todos. Parabéns para vocês, viu? E hoje nós vamos começar, então, a nossa matéria do terceiro bimestre, tá? É uma matéria que é extremamente cobrada no nono ano já, só que lá no nono ano vocês vão ver ela mais profundamente. Nós vamos falar ela de uma maneira mais superficial agora, tá? Nós vamos falar sobre as substâncias puras e as misturas. Vamos deixar isso gravado na cabecinha de vocês, fixar bastante para que ninguém tenha dúvida sobre isso, combinado? Então, quando eu te falo, dá para a gente identificar se dentro de um recipiente existe uma substância pura ou uma mistura? Apenas olhando a olho nu, dá para a gente fazer essa diferenciação? Não, não dá. Por quê? Porque a substância pura é quando você tem uma única substância, seja ela qual for, dentro de um recipiente. Ela é pura, está sozinha. A mistura é quando você tem duas ou mais substâncias dentro do mesmo recipiente. Essa mistura, ela pode ser visualmente toda igual, que é a que a gente chama de homogênea, ou ela pode apresentar diferenciação, que é a que a gente chama de heterogênea. Então, vamos ver como que aparece essa classificação para a gente aqui, ó, substâncias puras e misturas. Então, essa parte aqui é importantíssima. Um dos objetos principais de estudo da química é a matéria, que pode ser definida como tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? A matéria apresenta-se basicamente de duas formas, como uma substância pura ou como uma mistura. Essas duas formas, por sua vez, são subdivididas em outras classificações, sendo que as principais são, então presta atenção, a matéria se divide em substâncias puras e misturas. Substâncias puras podem ser chamadas simplesmente de substâncias, tá, gente? Essas substâncias puras, elas podem ser classificadas em substâncias simples e compostas. As misturas podem ser classificadas em homogêneas
ou heterogêneas. Então, vamos continuar. Ó. Substâncias puras são aquelas constituídas somente por um tipo de constituinte. Então, moléculas, átomos, íons, fórmulas unitárias, a mesma substância. E possuem pontos de fusão e ebulição constantes a uma dada pressão, além de densidade bem definida em determinada pressão e temperatura. Então, substância pura tem ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade constantes e bem definidos. Exemplo de substância pura, olha, água destilada é uma substância pura, porque ela é constituída somente por moléculas de água. A nível do mar, quer dizer, a pressão de 1 atm, ela possui ponto de fusão exatamente igual a 0 grau e ponto de ebulição 100 graus. E a 3,98 graus, a sua densidade também é constante, igual a 1 grama por centímetro cúbico. Detalhe, a água que a gente bebe, a água potável, é uma substância pura, gente? Não, não é uma substância pura. Nós vamos falar sobre isso. Aí essa substância pura é subdividida em simples e composta. O que é uma substância simples? Olha lá. São aquelas formadas unicamente por átomos de um mesmo elemento químico. Então, você tem lá a tabela periódica. Na tabela periódica existe lá um monte de elementos químicos. Quando a sua substância é formada por átomos de um único elemento químico, ela é classificada como uma substância simples. Um exemplo é o enxofre rômbico, mostrado abaixo, cuja fórmula é S8, sendo que as suas moléculas são formadas por 8 átomos de enxofre, ligados em forma de anel. Olha, não importa se são 8, se são 20, se são 30, se são 200. Todos os átomos são de enxofre, são do mesmo elemento químico. Então, a sua substância é uma substância simples. Como só possui átomos de enxofre, ele é uma substância simples. Outros exemplos são o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o ferro, o gás hélio, o alumínio, etc. Ok? Vou te dar um exemplo de como que aparece isso na hora que a gente vai representar. Então, se você tiver um copinho, dentro desse copinho tem uma substância. Aí você vai representar os átomos dessa substância. Aí ele vira para você e fala assim, ó, essa substância aqui, ela é constituída pelos átomos dessa maneira, olha. Ó, 2 átomos, um coladinho no outro. E você tá vendo que um átomo é idêntico ao outro? Claro que eu não tô desenhando igual, né, gente? Estou treinando ainda com a caneta, tá? Mas são idênticos. Então, todos os átomos são idênticos, são a mesma substância. Então, essa substância é uma substância simples. Simples. Ok? Se eu virar para você e falar assim, ó, agora eu tenho essa substância aqui dentro do copinho, ó. Essa substância é simples ou não? Então, para você saber se ela é simples, você vai olhar os átomos dela. São 3 átomos. Os 3 são iguais, não são? Então, ela também é uma substância simples. Ok? Então, para ser substância simples, todos os átomos da substância precisam ser iguais. Olha o exemplo. Substâncias puras e simples. Ó, ela é simples porque esse é igual a esse. Ó, é um átomo só. Um átomo só, um átomo só. Então, simples, simples, simples. Como dentro desse copinho todos os átomos são iguais,
Então, a gente diz que ela também é pura. Essa daqui, ó, é um conjuntinho de dois, é uma duplinha, ó. Esse é igual a esse, esse é igual a esse é igual a esse. Então, ela é simples. Agora, esse é igual a esse, que é igual a esse. Então, quer dizer que tudo é a mesma substância. Então, ela é pura. Ó, aqui eu tenho 4 átomos. Os 4 são iguais. Então, ela é simples. Agora, esse conjuntinho aqui, ó, o conjunto de átomos, a gente chama de molécula. Essa molécula é igual a essa molécula? É. Então, quer dizer que dentro desse copo tem a mesma substância. Então, ela é pura. Aqui, ó, eu tenho uma molécula com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. Esse aqui é o enxofre, olha. Então, ela é simples, porque todos os átomos são iguais. E é pura porque só tem ela dentro desse copinho. Entenderam? Então, para eu saber se uma substância é simples, eu olho cada bolinha que forma a molécula. As bolinhas que formam as moléculas são iguais? Então, ela é simples. Ok? Para eu saber se ela é pura, eu olho os conjuntinhos, as moléculas. Se as moléculas são iguais, ela é pura. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Átomos iguais significam que a substância é simples. Se os conjuntinhos, que são as moléculas, forem iguais, significa que a substância é pura. Tá, gente? Tá, vamos para frente que vão aparecer outras dúvidas. O que é uma substância composta, então? Ó, são formados por átomos de mais de um tipo de elemento químico. Então, você vai ter 2 ou mais elementos químicos formando essa substância. Então, vou te dar um exemplo clássico que todo mundo usa. H2O, que é a água. Vou te perguntar, é simples ou é composta? H2O. Aí você vai olhar, ó, H2O. Ela é constituída de hidrogênio e oxigênio. Ela é o quê? Composta, porque ela tem mais de um elemento químico na fórmula. Ó, as moléculas de água destilada mencionadas são formadas por 2 tipos de átomo, hidrogênio e oxigênio. Portanto, ela é uma substância composta. Outros exemplos. Gás carbônico, olha, CO2 é carbono e oxigênio. O álcool é constituído de carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha, 2 átomos de carbono, 5 átomos de hidrogênio, mais um oxigênio e tem mais um hidrogênio aqui. Então, na verdade, são 6 hidrogênios e um oxigênio. E o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Olha, um Na, que é o sódio, e um cloro, que é o Cl. São substâncias compostas. Aí, olha o exemplo que eu estou te dando aqui agora. Substâncias puras e compostas. Vamos analisar. Como que eu descubro se ela é composta? Eu vou olhar os átomos, as bolinhas. Então, ó, esse átomo aqui é diferente dos outros. Então, esse conjuntinho aqui possui átomos diferentes. Então, a minha substância é composta. Ó, esse conjuntinho, que é uma molécula, tem átomos diferentes. Então, a minha substância é composta. Ó, aqui eu tenho um conjuntinho de 3 átomos, que são diferentes. Substância composta. Aqui eu tenho um conjuntinho de 1, 2, 3, 4 átomos, que são diferentes. Então, todas são compostas. Agora, olha dentro do copo. Esse conjuntinho, essa molécula não é igual a essa? Então, é a mesma substância que está dentro do copo. Então, a substância é pura. Aqui, ó, esse é igual a esse. Então, ela é composta, mas ela também é pura.
Essa daqui são idênticas. Pura são idênticas, pura. Ok? Então, olha só. Átomos diferentes. Então, os átomos são as bolinhas. Átomos diferentes. Você vai me falar que a substância é composta. Mas as moléculas são iguais. As moléculas são os conjuntinhos. Então, você vai falar moléculas iguais. A substância é pura. Ela é pura e composta. Aí, se eu virar para você, ó, vou confundir sua vida agora, ó. Se eu te der esse copinho aqui, ó. Olha a situação da coisa nesse momento. Ó. A minha molécula, até agora, é formada por um preto e um branco. Certo? Aí eu vou te perguntar. Que substância que eu tenho aqui dentro? Analisa. Essa molécula é igual a essa. Então, é a mesma substância, certo? Ela é simples ou ela é composta? Ou ela tem átomos diferentes. Então, ela é composta. Certo? Agora, eu tenho coisas diferentes dentro desse copo. Você está vendo essa substância aqui? Os dois átomos são branquinhos. Então, eles são iguais. Então, essa substância aqui é simples. E eu tenho uma outra ainda, um outro conjuntinho diferente, onde as duas são pretinhas. Olha, são iguais? São. Então, a substância continua sendo o quê? Simples. Aí eu te pergunto, dentro desse copo, a gente tem uma substância pura ou a gente tem uma mistura? Dentro desse copo, a gente tem uma mistura. Não é uma substância pura. A gente tem uma mistura de quantas substâncias aqui dentro? Olha, essa aqui é uma, duas, três substâncias diferentes. Uma composta e duas simples. Ok? Beleza, então vamos para frente. Ó, agora a gente vai falar então das misturas. O que são as misturas? Olha lá, são formadas por duas ou mais substâncias puras. As misturas não possuem densidades fixas, porque elas variam dependendo da quantidade de cada componente na mistura. Não possuem ponto de fusão e ebulição constantes, mas sim intervalos de temperatura em que se começa e termina a mudança de estado. Então, é o que a gente chama de faixa de fusão e faixa de ebulição, que são as temperaturas onde inicia e terminam a fusão e a ebulição. Tá? Elas não têm ponto de fusão, não tem ponto de ebulição e não tem densidade constante. É a principal diferença entre substância pura e mistura. Então, ó, por exemplo, a água que bebemos não é pura, porque tanto a água mineral quanto a que sai da torneira possui uma grande quantidade de substâncias dissolvidas. Se olhar no rótulo de uma água mineral, por exemplo, você verá que as principais espécies químicas encontradas na maioria das águas minerais são íons cálcio, magnésio, potássio, sódio, cobre, bário, antimônio, arsênio, cádmio, chumbo, manganês, mercúrio, níquel, cromo, cianeto, borato, fosfato, bicarbonato, sulfato, sulfeto, nitratos, cloretos e ferro. Olha quantas coisas tem numa água mineral e você não consegue identificar quando você olha. Então, ela é pura? De forma nenhuma, ela é uma mistura.
uma mistura grande ainda. Aí as nossas misturas, elas vão se classificar em homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são chamadas de soluções ou soluções verdadeiras, que são aquelas que a gente não consegue saber se é mistura ou se é substância pura. Por quê? Porque elas possuem uma única fase. Olha só, é isso que está falando aqui, ó. Todo o seu aspecto é uniforme. Então, quando você olha, ela é igual de cima e embaixo. Ela tem uma única fase, tá? A água mineral citada anteriormente é um exemplo de mistura homogênea, em que não conseguimos ver a separação entre os componentes. Outros exemplos de misturas homogêneas são o ar. Você consegue identificar quantos gases estão presentes no nosso ar? Claro que não. Formado por uma mistura de vários gases, sendo que os principais são o nitrogênio e o oxigênio. O soro fisiológico também a gente não consegue ver a diferença, é uma mistura de água e sal. O soro caseiro, que é água, sal e açúcar, mas tem que fazer direito, né, gente? Tem gente que vai fazer soro caseiro, bota um monte de açúcar, que sobra até açúcar no fundo. Não pode. Tem a medida certinha. Se você colocar a medida certinha de açúcar e de sal, não vai sobrar nada no fundo. Vai tudo ficar dissolvido. O álcool etílico, que é o álcool que a gente compra na casa da gente, também não tem diferença. Agora, olha uma observação séria que cai em tudo quanto é prova, ó. A mistura homogênea, ó, deve ser homogênea mesmo ao se olhar em um microscópio. O que não é o caso, por exemplo, do leite e do sangue. Então, olha só, quando você olha para o leite, quando eu coloco isso em prova, é motivo de polêmica. Eu coloco lá em prova, leite, classifica para mim, mistura homogênea e heterogênea. Aí o povo põe, mas é heterogêneo porque quando ferve, dá nata. Mas é homogêneo? Então, presta atenção. O que acontece com eles? Eles parecem ser homogêneos a olho nu, mas quando olhamos no microscópio, vemos seus vários componentes. Então, para ser classificado como mistura homogênea, tem que ser homogênea a olho nu e também no microscópio. Então, a gente acabou de falar que o leite e o sangue, no microscópio, você consegue identificar as partes diferentes dele. Então, se cair na sua prova leite e sangue, você já sabe, são heterogêneos, certo? Beleza. Aí, olha lá, misturas homogêneas. Ele colocou aqui um exemplo do ar, constituído de nitrogênio e oxigênio. Olha, gente, o que nós falamos? As duas bolinhas são iguais, não são? Então, a gente pode falar que isso aqui trata-se de uma substância simples ou composta? Simples. O vermelhinho agora, ó. Essa aqui, ó. Você tá vendo que os dois átomos são vermelhinhos? São iguais? Substância simples também. Mas você tá vendo que as duas substâncias simples estão dentro de um mesmo recipiente? Então, quando você tem duas ou mais substâncias dentro do mesmo recipiente, você tem uma mistura. Nesse caso aqui, ela é homogênea, porque um está totalmente dissolvido no outro. Você não consegue identificar quem é quem. Ok? Essa aqui, olha esse átomo aqui. Essa molécula. Quantos átomos tem nela? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 átomos. E eles são idênticos um com o outro? Não, são diferentes. É uma substância o quê? Composta. É uma substância composta. E aqui você tem uma outra substância no meio. Olha aqui. Olha essa moléculazinha aqui, olha. Quantos átomos tem nela? 1, 2, 3. E eles também são diferentes entre si, olha. Então, eles também estão formando uma substância composta. Então, olha só,
essas duas substâncias compostas estão no mesmo recipiente. Então, elas estão formando uma mistura, que nesse caso também é homogênea. O que está querendo mostrar aqui? Olha, que pode ser substância simples, pode ser substância composta. Se elas forem misturadas, você vai ter que analisar. Ah, tá dando para ver só uma fase? Então, ela é homogênea. Tá dando para ver duas ou mais fases? Então, ela vai ser heterogênea. Ok? Depois nós vamos falar das heterogêneas. Olha só, quem são essas misturas heterogêneas? São aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases. O que seria fase, então, gente? Fase, a gente classifica, a gente conceitua da seguinte maneira. Fase é toda porção homogênea de uma mistura heterogênea. Então, olha só, olha esse desenho. Esse desenho aqui é da água e do óleo. Se você deixar em repouso, o óleo vai ficar todo aqui em cima, vai boiar, e a água vai ficar embaixo, ok? Então, ó, você tem uma porção embaixo e você tem outra porção em cima. Então, quantas fases você tem? Duas. Se você tiver duas ou mais fases, você vai ter uma mistura heterogênea. A gente pode também chamar de sistema heterogêneo, né? Então, ó, um exemplo é a mistura de água e óleo mostrada abaixo. Visto que não se misturam e o óleo é menos denso que a água, formam-se duas fases. É um sistema bifásico, com o óleo na parte superior. Então, ó, bifásico. Se fosse trifásico, seriam quantas fases? 3 fases. Outros exemplos, olha, o granito. Quem já teve oportunidade aí? Se não teve, vai lá na sua casa, provavelmente na janela tem um pedaço de granito. Quando divide um espaço para o outro, tem um pedaço de granito. Às vezes tem uma escada de granito. Você vai ver que ele é todo pontilhado, né? Tem uns pontinhos diferentes. Aqueles pontinhos ali são substâncias diferentes. O granito é formado por 5 substâncias diferentes. Então, você consegue identificar. Então, ele é heterogêneo. Ó, é uma mistura ali, ele está falando do quartzo, mica e feldspato. Não me lembro se são só essas 3 ou se tem mais alguma coisa misturada. A água e a areia também vão formar um sistema heterogêneo, tá bem? Mas agora eu tenho uma observação séria, olha só. Existem também casos de sistemas heterogêneos que são constituídos de substâncias puras. Aí você vai falar assim, ué, Patrícia, mas para ser heterogêneo não tem que ser mistura? Não. Existe a substância pura que pode formar um sistema heterogêneo. Como? Olha o caso. Isso ocorre quando temos em um mesmo sistema uma substância em diferentes estados físicos, como é o caso de um copo com água e gelo. Olha o desenho. Você está vendo a água líquida e você está vendo o gelo. Mas são a mesma substância. Olha, ambos são H2O, mas observamos duas fases. Então, é claro que ambos devem ser formados por água destilada. Se a gente estiver falando de puro, né, gente? Puro tem que ser água destilada. Água destilada é própria para a gente beber? Não é. Por quê? Porque quando a gente bebe a água, aqueles íons, os sais minerais que estão dissolvidos nela, são importantes para a nossa saúde. E quando a gente bebe água destilada, a gente não está bebendo ela. Não está bebendo esses íons. A gente usa muito água destilada, por exemplo, para fazer medicamento nas farmácias de manipulação, todas elas têm destilador. Ou tem um aparelho de osmose reversa que também serve para obter isso. Por quê? Porque na hora de você fazer o medicamento, pode ser que alguns desses sais minerais ou alguns desses íons interfiram na ação do princípio ativo do medicamento. Então, é necessário que você tenha uma água totalmente pura para você fazer um xarope, para você fazer uma base de creme, aí a gente usa a água destilada, tá? Então, nesse caso aqui, você olhou gelo, água, são duas fases. Ah, mas é a mesma substância. Então, é uma substância pura formando um sistema heterogêneo.
Aí tem gente que na hora da prova vira para mim e fala assim, Patrícia, mas o gelo vai derreter. Não, presta atenção, gente. Se eu coloquei lá o sistema gelo e água, se tem gelo, é porque ele não derreteu. Então, gelo é água sólida. Água sólida misturada com água líquida. É isso que eu quero que você avalie. Então, são duas fases. Formou, então, um sistema heterogêneo. Ok? Exemplos de misturas heterogêneas. Olha lá, eu tenho a água e o óleo que nós já falamos. A gente sabe que a densidade interfere muito. Por quê? Porque ser menos denso significa que é mais leve. Então, aquela substância que é menos densa vai boiar, enquanto a mais densa vai para o fundo. Então, existe um desenho que a gente coloca, sempre vem na apostila, de uma pessoa se banhando no Mar Morto e ela tá lá boiando na água, lendo um jornal, boiando sem a menor dificuldade. Por quê? Porque a gente sabe que a água do Mar Morto, ele é assim chamado porque é uma água que tem muito sal, certo? Vocês já estudaram isso. Se ela tem muito sal, a densidade dela é alta. O corpo da gente tem uma densidade menor. Então, você não precisa fazer força nenhuma, você simplesmente vai boiar. Então, você vai boiar porque o seu corpo é mais leve, é menos denso. É o que acontece com o óleo aqui nesse caso, tá? A água e a areia, olha, a areia é mais densa, então ela vai para o fundo. E a água vai ficar por cima. São misturas, exemplos de misturas heterogêneas. Ok? Então, hoje nós vamos parar por aqui. Eu vou mandar algumas atividades para vocês fazerem, principalmente diferenciando substância simples, composta, pura, mistura, homogênea e heterogênea. Isso tem que ficar bem definido na cabecinha de vocês, para na hora que a gente entrar fundo mesmo nessa matéria, vocês não terem nenhuma dúvida. Combinado? Não esquece meu like. Quem não se inscreveu no canal, faz favor de se inscrever. E outra coisa, eu vou marcar a presença de vocês pelos comentários do meu vídeo. Então, faz favor, todo mundo comentando e comentando coisa boa, valeu? Tô esperando, eu vou responder cada comentário, tá? Tô morrendo de saudade de vocês. Beijo grande. Fica com Deus, tá?